Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Se Deus nos permitir, nós estaremos estudando lições muito importantes para a nossa vida, sobretudo para a nossa igreja. E estas lições serão extraídas do livro de Neemias. Sugiro aos irmãos que durante a semana leiam este livro. Leia uma vez, 2, 3, 4. Não há limites para você se encher da palavra de Deus. Vai ficar bem mais fácil. Quando nós chegarmos aqui, você já terá conhecimento da palavra do Senhor, do que estamos falando. Neemias capítulo 1 nos diz, a epígrafe diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Meus irmãos, eu ouvi, não faz muito tempo, um pregador dizendo: eu estou cansado de ir às igrejas e não ouvir falar de Jesus. Eu só gosto de pregar sobre Jesus, só falo sobre Jesus, e acho que a igreja tem que falar somente de Jesus. Eu ouvi aquilo e guardei, fiquei pensando, parece ser algo extremamente verdadeiro, espiritual, santo, acima da medida, não é? Mas eu me lembrei depois do versículo de Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, toda a Escritura, ela nos foi dada para edificação, para correção, para exortação. Quando nós olhamos para a vida de homens de Deus, quando nós analisamos o que eles passaram, as adversidades que enfrentaram, as lutas que tiveram que enfrentar para galgar a posição que Deus lhes tinha prometido, nós extraímos daí lições muito importantes. E este livro, é meu objetivo esta noite, creio ser o de Deus, trazer a todos nós um desejo ardente pela palavra, sobretudo por este livro, que é um livro extraordinário. Estimulo aos líderes, de um modo geral, que mais do que qualquer irmão, possam examinar, estudar, averiguar, perscrutar, mergulhar neste livro, pois é um livro que fala sobre liderança, sob a vontade de Deus. Este livro é um livro que fala de restauração. Diga comigo: restauração. Restauração. Talvez nunca na história do Brasil, para parafrasear um presidente, nós estejamos precisando tanto de restauração. Restauração na família, restauração
em todas as camadas do poder. E aí vai municipal, estadual e federal. Recentemente eu sei que os irmãos acompanharam o que está acontecendo, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. A pergunta é: quem sobra nesta nação? Onde estão os homens de bem? E alguém pode dizer assim: não, eu estou muito tranquilo, pastor, porque eu estou servindo a Deus, vou morar no céu, tenho uma cidade maravilhosa, meu nome está escrito no livro da vida. Nós vamos observar que esta posição, este posicionamento, não é o posicionamento correto aos olhos do Senhor nosso Deus. Nós não podemos ter esta visão extremamente egoísta de achar que estando bem para nós, então o resto que se arrume. Irmão Samuel deve se lembrar de um adágio popular muito falado lá no interior, que alguém dizia assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu esse ditado aqui? Eita, tem muita gente de lá. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é este evangelho que nós estamos vendo cada vez mais tomar lugar na igreja. O que as pessoas pensam ao chegar na igreja é: o que eu vou ganhar? De que maneira eu posso ser beneficiado? É a famosa lei do Gerson. E pensando assim, fugimos do propósito do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Veio a esta terra, fez-se servo, desceu às posições mais humildes, aprendeu a obedecer, morreu, morrendo, foi ressuscitado, retornou ao céu de glória, e disse àqueles que o seguiam, que seguissem o seu exemplo. Ou seja, para ser crente segundo Jesus Cristo, você precisa aprender a perder. Quem quer perder aqui? É difícil responder, não é? Eu vi algumas mãos querendo levantar. Ninguém quer perder, porque neste país predomina a lei do Gerson. Mas no Evangelho, você precisa aprender a perder para ganhar aquilo que é de Deus. É quando você abre mão daquilo que é terreno, e eu não estou dizendo aqui para você abrir mão do seu carro, da sua casa, entenda-me. Eu estou falando dos apetites carnais, dos desejos, daquilo que de repente transita na nossa frente, rouba a nossa fé, rouba a nossa consciência de Deus e faz com que os nossos olhos fiquem completamente voltados apenas para o nosso umbigo. Quem está me entendendo até aqui? Nós precisamos de restauração nas igrejas. Há muitas igrejas que estão em crise. Há muitas pessoas dentro da igreja, você olha e você diz, tudo bem, e ela diz, tudo maravilhosamente bem. E com o irmão, vai bem, vai bem. Mas se você pudesse contemplar o coração, o interior desta pessoa, você perceberia claramente que ela está precisando de restauração espiritual. Há pessoas que estão precisando de restauração financeira. Quem aqui está precisando de um bom dinheiro? Dê um sinal. Agora multiplicaram as mãos. Aleluia. E às vezes, na maioria das vezes, quando as finanças de um crente não vão bem, é porque ele precisa de restauração espiritual. Você diz, pastor, dinheiro é terrenal, dinheiro é falível, dinheiro é desprezível. Não. Jesus falou mais de dinheiro do que do céu. E estranhamente, Jesus falou muito mais, nos ensinando a viver na terra do que sobre o céu. Eu estava observando isso. E é interessante, porque você fica se perguntando, ora, se Jesus está nos preparando, pela ação do Espírito Santo, para irmos para o céu, por que será que Ele nos ensina a viver aqui na terra?
é exatamente porque, se não soubermos viver na terra como cidadãos do céu, tão pouco entraremos lá. Então Jesus disse: olha, eu vou ensiná-los a viver na terra como verdadeiros cidadãos do céu. Mas o que nós estamos vivendo, vendo, contemplando, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não muda as pessoas, é um evangelho que já não tem milagres, é um evangelho que as pessoas levantam a mão, mas não experimentam a transformação. E eu quero aproveitar, porque acompanhei de perto as Olimpíadas e pude perceber como nós temos supostos irmãos. E de repente, aquele jogador famoso, que não quero mencionar o nome por uma questão ética, com uma faixa dizendo 100% Jesus. Mas quem entrar na página do UOL vai ver aquele homem com a faixa 100% Jesus proferindo palavrões terríveis, impublicáveis. E eu pensei comigo: Jesus está na testa, mas não está no coração. Eu entendo que o Espírito Santo levantou a ADIG, como levantou outras igrejas, para que seja a igreja da resistência, a igreja que não vai se dobrar a este evangelho americanizado. Porque na América, com raríssimas exceções, as pessoas vão a uma igreja uma vez na semana, no domingo. E o culto começou com 1 hora, segundo o pastor Jason, e depois reduziram para 40 minutos, e agora é meia hora, e as pessoas olham para o relógio, porque querem ir para casa. Este evangelho é o evangelho que hoje, ou ontem, melhor dizendo, trouxe nas páginas dos jornais uma modelo muito famosa, e eu não conhecia, mas dizem que ela é famosa, e ela aceitou a Jesus, e apareceu lá a foto, ela sendo batizada nas águas, e a imprensa correu em cima e disse: mas e aí? Ela disse: eu tive uma experiência tremenda com Jesus, eu estava numa reunião de oração, e de repente eu me prostrei, e senti algo que eu nunca senti na minha vida, eu fui me emocionando. E de repente o repórter perguntou: mas você não vai mais desfilar na escola de samba? Você não vai mais para a festa? E ela disse: não, isso não tem nada a ver. Eu vou continuar desfilando na escola de samba, indo para a festa, porque eu aceitei a Jesus somente para ser uma pessoa melhor. Eu lhes digo, irmãos, se chegar esse momento de eu pessoalmente ter que batizar uma pessoa para ela continuar vivendo a vida que tinha no mundo, eu peço ao Senhor que me recolha ao céu de glória, porque eu não consigo encontrar neste livro um evangelho que não transforma. É preciso restauração nestes dias. É preciso entendermos que nós, como igreja do Senhor, não podemos nos acomodar e dizer: está bem comigo. Não, existe uma nação esperando por nós, existe um bairro esperando por nós, existe uma cidade esperando por nós. Isto diz respeito a ADIG, isto diz respeito a mim, diz respeito a você. O livro de Neemias, ele fala dessa restauração. Restauração na vida, restauração da nação, restauração da cidade. É um livro extraordinário. Ele fala sobre como você planejar o seu trabalho, como organizar tempo, recursos, como integrar as nossas tarefas para que sejamos um em Cristo Jesus. Porque se cada um trabalhar o seu lado e nós não estivermos unidos, nós seremos uma coxa de retalho no sentido espiritual. Claro que individualmente nós trabalhamos, mas como igreja do Senhor, nós precisamos ser um. E eu quero agora, com todo amor, vou falar bem baixinho, pastor carinhoso, falar bem baixinho. Eu queria pedir encarecidamente aos nossos queridos irmãos que durante os cultos não ficassem realizando outros trabalhos. Esta reunião é a reunião do corpo de Cristo na Ilha do Governador.
esta reunião, estou falando devagarinho, viu, moço meu, para não magoar ninguém. Esta reunião é a reunião da igreja, do corpo de Cristo. Pastor, mas eu estava fazendo uma coisa importante. Quem aqui é desocupado e não tem nada para fazer em casa agora? Só tem uma mão levantada, graças a Deus. Todos nós, se não estivéssemos aqui, nós estaríamos fazendo alguma coisa importante. Mas por que nós estamos aqui? Porque nós entendemos que não há nada mais importante do que a igreja, corpo de Cristo. E nós precisamos trabalhar unidos. Neemias fala sobre isso. Eu queria, não me queiram mal, hoje vai ser uma palavra introdutória. Não fiquem preocupados. Pastor, e o horário? Não fiquem. No horário certinho nós vamos terminar. Mas assim, eu queria trazer o contexto histórico, porque há muitos crentes que são novos aqui. E aí você lê a história de Neemias, se você não entender o pano de fundo, se você não entender o contexto onde ele está inserido, você vai aproveitar pouco, você não vai entender com profundidade. Então observe bem, o reino de Israel está sendo conduzido por Salomão. Está todo mundo comigo? Se está, diga amém. Amém. Vou procurar ser o mais didático possível. Salomão falece, Salomão morre. O reino de Israel é dividido em dois, diga dois. Reino do norte e reino do sul. Vamos lá, reino do norte e reino do sul. Reino do norte são 10 tribos. E reino do sul, 2 tribos. Quais são as 2 tribos? Os alunos da escola dominical me ajudem? Benjamim e Judá. São as 2 tribos que ficam do lado do sul. E 10 tribos do lado do norte. Percebam isso. Deus começou a levantar profetas. Deus começou a avisar o povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, se eles não se convertessem, Deus levantaria nações ímpias e viriam sobre eles e os levariam cativos. Mas eles não deram ouvido. A história diz que o reino do norte teve 19 reis e 8 dinastias. Escute, nenhum dos reis foi fiel ao Senhor. Você sabe o que é isso? Deus havia prometido que se Israel não se convertesse, se não se voltasse para ele, ele levantaria a Babilônia como navalha afiada para poder tratar com Israel. Deus é misericordioso, diga, Deus é misericordioso. Deus é amor, mas é fogo abrasador. A gente às vezes só quer essa parte. Eu quero Deus bom, eu quero Deus maravilhoso, mas eu não gosto desse Deus que corrige. Perceba que todo pai que é verdadeiramente um pai, segundo a palavra, ele cheira, conhece essa palavra? Ele abraça, ele dá carinho, faz cafuné, mas na hora de corrigir, ele corrige com mão forte. E quando corrige, não é porque está querendo ver o mal, é porque ama tanto que não quer que aquela pessoa se perca. Quantos entendem que Deus nos ama profundamente? É por isso que às vezes a palavra sai um pouquinho amarga e desce e vai queimando e você diz, está amarga, mas come, que é a palavra. Depois ela vai ser como mel no teu interior. Observe bem que Deus avisa, o povo não se arrepende, e aí o que acontece? Deus envia a Assíria, o império assírio vem sobre a tribo do norte, no ano 722 a.C., e leva Israel cativo. E ouça-me, nunca mais eles voltaram, retrocederam à sua terra. Deixa eu falar uma coisa para você, porque isso não é apenas história para a gente ler na Bíblia e ficar admirado. Isso é palavra de Deus para nós, para o nosso ensino. Ouça o que eu vou lhe dizer. Existe uma coisa chamada medida de Deus. Existe uma coisa chamada medida de Deus. E as pessoas dizem, não, mas Deus é amor. E o espírito de profecia nos meus lábios diz esta noite que há pessoas aqui que estão enchendo a medida de Deus. Deus te trouxe aqui esta noite
para como um pai amoroso e bondoso dizer bem forte: filho, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Pastor, eu estou pecando, e quanto mais eu peco, mais eu sinto, é tão bom, não tem nada. Aí diz, vamos orar, você vai ver que eu ainda falo em mistério, falo em profecia ainda, eu sou um crente. Cuidado para a medida de Deus não encher. Deus leva Israel. Agora, Judá, as duas tribos, veem o exemplo de Israel, mas mesmo assim não se arrependem. Eles têm 20 reis e só uma dinastia. Entenda esse mistério. Havia um concerto entre Deus e Davi. 10 tribos se esboroam. 10 tribos não voltam à terra. Mas há uma palavra de Deus dita a Davi: não faltará alguém para estar no trono de Davi. Eu não sei se você está me acompanhando, mas eu vejo aqui uma coisa tão linda. Quando Deus promete uma coisa, pode passar o tempo que for, pode se levantar e as provas que se levantarem, mas a palavra do Senhor jamais cairá por terra. Eu sinto que Deus já está renovando pessoas aqui esta noite. Eu sinto que Deus está trabalhando no coração de pessoas aqui. Você está dizendo, mas pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz de errado. Mas se tu te arrependeres hoje, ouça o que eu vou te dizer: as promessas do Eterno permanecem de pé sobre a tua vida. Judá vê, percebe, identifica que aquele caminho não é um bom caminho, mas mesmo assim cai nos mesmos pecados. E no ano 586, o Império Babilônico vem sobre Judá e leva o povo cativo. Diga comigo, 70 anos. 70 anos de exílio, 70 anos de cativeiro. Mas novamente, Deus havia usado a boca de Jeremias e disse: eu vou levantar Ciro, é meu pastor. Mas Ciro é um ímpio. Ciro é o rei da Pérsia. Deus tem os seus caminhos. Deus sabe como agir. O Espírito me move a falar para você que há tramas no mundo espiritual. Mas Deus desfaz as tramas. Para que saibam que Ele é Deus. Ai, que assura e que andurabás. A grande Babilônia sucumbe diante do Império Medo-Persa. E aí Ciro começa a liberar o povo para voltar. 70 anos. Chegou o tempo, chegou o momento. Quando o Eterno fala, você está vendo e dizendo: Senhor, eu não sei como. Ele vai derrubar reis, Ele vai mover reinos, mas Ele vai cumprir a palavra dEle na tua vida. A grande Babilônia caiu. O povo começa a voltar. E é interessante, porque primeiro volta um homem chamado
Zorobabel. Diga, Zorobabel. Esse é o primeiro homem que volta. São 3 levas de pessoas. Segundo grupo, 13 anos depois, vem com Esdras. Quem se lembra de Esdras? É o livro na Bíblia. E por último, vem Neemias. Estamos chegando no livro. Vem Neemias, e aí neste contexto, em que a cidade de Jerusalém está completamente destruída. E aí, permita-me lembrar-lhe que já vão mais de 100 anos de destruição, a cidade completamente entregue às baratas. E aquele povo pobre está ali sucumbindo dentro daquela cidade. Uma geração inteira já se perdeu. E eles estão ali sofrendo. Neemias está onde? Servindo o rei. Diga assim comigo: Deus coloca pessoas certas na hora certa. Nunca vai faltar alguém certo na hora certa. Vai. Lá no teu trabalho, tu estás dizendo assim: vão conseguir o que querem. Mas o espírito de profecia nos meus lábios diz: Deus vai colocar uma pessoa lá, pelo amor que Ele tem a ti. É nesse contexto que nós olhamos para o livro de Neemias e entendemos que Neemias é muito mais do que imaginamos. Ele está no palácio, diga, no palácio. E o povo dele, está no sofrimento, nos escombros. Se você está com a Bíblia aberta, abra a sua Bíblia agora. Em Neemias, nós já falamos sobre o contexto. Esse opróbrio, antes de eu falar sobre Neemias, este opróbrio em que viviam os irmãos, o povo de Neemias, quando veio Zorobabel, eu vou falar rapidamente para a gente ganhar tempo, mas preste atenção. Quando eles voltaram, Zorobabel veio para construir o templo. Diga, Zorobabel, templo. Esdras veio para tratar da lei. Diga, Esdras, lei. E Neemias veio para a reconstrução dos muros, reconstrução da cidade. Diga comigo, Deus tem a pessoa certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Diga comigo, a obra de Deus jamais ficará sem os instrumentos para que ela seja realizada. Quem está entendendo o mistério, diga aleluia. Quando eles vêm, eles se deparam com uma pessoa chamada, um grupo chamado de samaritanos. E esses samaritanos fazem uma proposta. Eles dizem, nós queremos nos juntar a vocês. Escute isso, porque é uma lição de Deus para nós. Nós queremos nos juntar a vocês para a construção do templo. Eu digo, é coisa boa ou ruim? É bom ou ruim? Você está fazendo um trabalho e alguém diz, eu quero ajudar. É boa, aparentemente, é bom. Nós queremos ajudar vocês. Mas eles buscam a Deus e Deus diz não. Você fala por quê? Porque os samaritanos eram uma mistura de gente que não temia mais o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Era uma mistura de deuses que dominavam aquela terra. E eles se aproximam supostamente para ajudar Zorobabel na construção do templo. Mas Deus não deixa o seu povo enganado. Alguém aqui está dizendo, não entendi, pastor, estou querendo entender, mas não entendi. Eu quero dizer claramente para você, que há uma separação entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual. Você vai se você quiser.
Mas o Espírito de Deus está falando contigo. Pastor, mas é apenas uma sociedade, e a gente sabe separar as coisas. Quantas pessoas já foram por água abaixo, porque se juntaram à pessoa que não era de Deus. Alô, jovens, alô, adolescente, eu sei que vocês pretendem ter uma família, isso é normal, é extremamente normal, faz bem, queiram mesmo. E eu já ouvi jovens dizendo: pastor, aqui não tem na igreja, eu já olhei para lá, para cá, e não encontrei. Eu estou com 2 casamentos para celebrar agora, esse mês. Graças a Deus, se alguém deu aleluia. Tem um pessoal que vê alguém saindo da fila, a fila andando, mas não dá glória a Deus. Dá glória a Deus, foi um a mais, você já deu um passo à frente. E eu sempre procuro saber como é que as pessoas se conheceram. E aí eles me disseram, estavam na igreja. Quando eles falaram aquilo, eu me alegrei. Falei: que bom, se conheceram na igreja. Isso é uma coisa boa. O pastor estava conversando, de repente ela passou. Quando passou, eu conversando com a jovem, disse: conhece? Ela disse: conheço, é minha amiga. E eu disse: intercede por mim, fala com ela a meu respeito. Olha o mistério. Estou dando uma dica aqui para alguém. O que eu quero dizer para você, rapaz, moça, é que o que Deus tem para você não é do mundo. E alô, você que se casou com uma pessoa do mundo, disse: ela é do mundo, mas ele veio para a igreja porque eu orei. Você só conta a bênção, não conta o que sofreu. Teve uma irmã aqui que passou 15 anos orando, e numa quinta-feira o esposo entrou aqui e veio à frente, mas ela disse: 15 anos de sofrimento, eu não queria. Eu estou dando um conselho pastoral aos nossos jovens. O teu, a tua, está aqui dentro. E se não tiver, Deus vai trazer. Trouxe para mim, usou de misericórdia. E já que nós vamos entrar nos 52 dias de oração, você diz: pastor, eu posso orar para casar e jejuar? Faça isso, porque eu fiz e deu certo. Eu já estava cansado de orar, e o pessoal dizia: é namorador, não quer casar com ninguém, não quer, fiquei noivo. E aí Deus mandou uma profetisa do Equador, entrou na minha sala, o convite pronto. Ela disse: tem uma palavra de Deus para ti. E eu tremi, digo: sim. Ela disse: a moça é de Deus, é crente, mas não é a pessoa que Deus preparou para estar ao teu lado. E eu fiquei chateado com Deus. Aí peguei esse convite e falei: então, ora para Deus e fala o que é que eu faço com esse convite. E ela disse: 3 dias orando e jejuando. Peça perdão a Deus, porque você avançou o sinal, no sentido de contrair um noivado com alguém sem antes perguntar ao Senhor. E quando a gente quer entrar nesse mistério, a gente acha jeito na Bíblia, né? Eu encontrei aquele versículo que diz: case-se cada um com quem quiser, contanto que seja no Senhor. É isso aí, a Mônica. Eu falei: já que está demorando, então eu vou casar. Que apareceu, eu vou. Mas eu sabia que não era a pessoa. Eu sabia que não era. E aí, mas eu queria sair da prova, pastor. Eu disse: isso aí, a prova é ruim demais. Gente, é muito ruim você ser solteiro sozinho. É prova. Se eu fosse vocês, eu casava logo. É muito difícil. Vai sair casamento, vai. Pode preparar que vai. Mas escute o desfecho da história. A coisa apertou tanto, meus irmãos, que a minha mãe veio para cá.
Escute, eu já falei isso aqui tem uns 15 anos. Vou falar de novo. Deus usou uma irmã, não era daqui. E ela disse, Deus me mostrou um demônio. Era um esqueleto. E nesse esqueleto, ele estava repleto de alianças. E o Espírito de Deus me disse que aquele demônio tinha uma única missão: destruir noivados, impedir casamentos, roubar a bênção de pessoas. Aí eu fiquei nervoso. Falei, se o problema é esse, então jejum e oração. 15 dias de jejum, 2 anos subindo o monte, botava a toalhinha, botava o rosto no pó, os irmãos oravam, tem misericórdia dos solteiros. Eu, pastor Alessandro Cassiano, pastor Augusto, Maurício Zagari, Cláudio da Graça, nós ajoelhávamos ali, e o irmão que era casado orava por nós. Aí Deus mandou, irmãos, a irmã Marta. Irmão, pense essa mulher, 19 anos atrás. Eita glória! Quando eu vi aquela mulher, cabelo de mel, apareceu para mim. Eu falei na hora, irmão, eu falei, Jesus, se tu quiseres, eu quero essa. E foi rápido. Foi rápido. Eu cheguei para ela, não perguntei se ela queria namorar. Eu disse, você quer casar comigo? Ela se assustou, casar. Eu falei, eu sou pastor e pastor não namora. Aí ela fez um charmezinho, mas falou, quero sim. E aí, nos casamos. Eu aproveito para dar uma dica para você. Tem gente que fala assim, eu quero casar, mas eu só quero se for na Ambele, se for no Nautilus, se for na Maia, se você tiver dinheiro, faça isso. Eu não tinha. Sabe como foi que eu casei, irmãos? Vou dar a dica, hein? Convite no verso do boletim da igreja. Coloquei no verso, casamento. Segundo, casei numa segunda-feira para vir pouca gente. Terceiro, falei, não tem festa, porque eu preciso do dinheiro para a gente fazer uma viagenzinha. Aí Deus tocou no coração da saudosa irmã Ideni, pessoa que eu sinto muita saudade. E a irmã Ideni, ela era firme assim, a gente dava certinho, né? Ela era durona, eu também, e dava certinho. E aí ela disse assim, vamos fazer a festa para você. Irmãos, fizeram um salpicão, fizeram um bolo, alugaram um salão, lá da Ascaé, não é nada luxuoso não, você está pensando não, bem simplesinho mesmo. E nós nos casamos. Escute, isso é um conselho para você. A minha palavra é uma palavra pastoral. Você tem vários pregadores que pregam aqui, a minha palavra é pastoral, é para a sua vida, é para o seu bem. Nós nos casamos. Alguém usou de misericórdia, pagou a filmagem, foi tudo assim, tudo de graça. O que eu quero dizer para você é que, se porventura não estiver no meio do arraial, Deus vai mandar, se você orar e buscar. Recebe. E o último conselho nessa direção. Escute, conselho para você. Teve um jogador famosão que casou num castelo na França. 2 meses depois estava separado. Eu casei com convite no boletim, mas tem 19 anos, nós estamos juntinhos. E digo mais, eu não gosto de vender para a igreja, casamento, nossa, é a perfeição. Não, mesmo sendo na direção de Deus,
penso no homem da natureza ruim, rapaz. E a irmã Marta também. Nós tivemos um negócio no começo e tudo. Mas quando o casamento é na vontade de Deus, você ora e Deus resolve o problema. Resolve. Então eu estou fazendo essa observação, que alguém diz, o pastor fica falando, dizendo que o casamento dele foi mil maravilhas. Não, nós tivemos problema também. Agora o importante é você saber de uma coisa: divórcio não é solução. Solução é joelho no chão, é oração, é clamor. Se você está enfrentando problema no seu casamento, nós teremos 52 dias de oração, de jejum. Deus vai restaurar a tua família. Eu falei tudo isso dentro de um contexto. Qual foi? O povo chegou, samaritanos, disseram: nós queremos construir com vocês aí. Eles disseram: não, de forma alguma. Aí o que eles fizeram? Mandaram uma carta para o rei da Pérsia, dizendo que o povo estava construindo lá a cidade, para poder depois não pagar mais tributos para eles. Pense numa ação maligna, satânica. E o rei lançou um edito: parem tudo, não construam nada. É nesse contexto do povo sofrendo, do povo em miséria, do rei já tendo assinado um edito, que o irmão de Neemias chega para ele. E agora a gente entra aqui, mas não fique preocupado não, que eu termino já. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu e Susã a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu o que? Venha comigo. Ouvindo eu, é o versículo 4, vamos juntos? E sucedeu o que? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou encerrar aqui, se Deus nos permitir, vida eu tiver, eu continuo na terça-feira, somente se a igreja quiser. Pelo amém vai dar para continuar. Então observe bem, para a gente fechar. Ele recebeu uma notícia ruim, terrível. O contexto era catastrófico, deplorável, um negócio triste demais. No meio do desespero ele chora. Diga comigo: chora. Chorar não é errado. Chorar não faz nenhum mal. E os humanos choram. Quantas vezes eu fui para o jardim da oração? Não tem uma árvore lá na beira, quem conhece lá na beira, perto do mar, não tem uma árvore ali? Aquela árvore ali, você pode botar o nome dela de choro, você pode ficar bonito. E eu ficava no pé daquela árvore a noite inteira. E quando dava 3, 4 horas da madrugada, dava sono. E para não dormir, eu ficava rodeando a árvore e chorando. Rodeando e chorando. Às vezes, a gente só vê a vitória das pessoas. Às vezes, a gente só vê a prosperidade das pessoas, mas não sabe as lágrimas que foram derramadas diante de Deus. O que eu quero dizer para você esta noite é que nós vamos entrar em 52 dias, e eu quero chorar com você, eu quero orar com você, eu quero clamar por você. E ao final de 52 dias, eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na tua vida, na tua causa. Ele chora, mas depois segura o choro e diz: vamos agir. E sabe como é que o crente age? Oração. Não está dando muito resultado, não. Mistura com jejum. Receita da minha mãe, que é da Bíblia. Não deu muito resultado, mistura jejum com oração, oração com jejum.
Os discípulos quiseram expulsar o demônio de um menino epilético, está no boletim, e aí não puderam. Quando chegaram, Jesus olhou e disse: esta casta só sai com jejum e oração. Tem problema, minha gente, que só com jejum e oração. Tem problema na tua vida que só jejum e oração. Até hoje Satanás deu gargalhada de você. Até hoje Satanás levou vantagem. Mas hoje você vai tomar uma posição diante de Deus. Você vai dizer basta. Você vai se levantar, enxuga as lágrimas e diz: prepara, Satanás, que aí vai a unção de Deus. Eu sinto Deus neste lugar. Eu sinto que deste lugar, e deixe-me profetizar. O Espírito de profecia nos meus lábios diz: neste lugar o Senhor levantará uma igreja poderosa. Entrarão mancos, coxos, sairão curados para a glória do Senhor Jesus. Só por causa de uma coisa: nós não vamos nos dobrar diante do mundo. Nós não vamos nos dobrar diante de Satanás. Eu gostaria que você me ajudasse. A nossa referência não pode ser o mundo. Se tem algum adolescente, algum jovem querendo se parecer com alguém da televisão, os líderes podem chamar, bota no colo e diz: meu irmão, você não tem que se parecer com ninguém da televisão. Procura uma pessoa de bem na igreja. Procura uma Helena Raquel que se veste bem. Diga assim: olha, você tem que imitar essa mulher no traje, na unção, na palavra. Aqui nessa igreja também tem. Está aqui irmã Conceição, pastora Conceição no púlpito. Está ali as líderes da União Feminina. Procure pessoas para você tomar como exemplo e seguir as pisadas. Nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos falar sobre confissão de pecados. Nós vamos falar sobre oração intercessória. Nós vamos falar como vencer, como ser produtivo, como trabalhar diante das mais ferrenhas oposições. Lá no teu trabalho você vai vencer, viu? É teu vizinho, você vai vencer. Você vai produzir como nunca diante da adversidade. Por quê? Porque o Deus de toda glória promete esta noite pela sua palavra: jamais direi não a um coração contrito e quebrantado. Chora diante do Senhor, e Deus vai se levantar para abençoar a tua vida. Se você crer, fique em pé e dê um glória bonito para Jesus.